Você acorda todos os dias com a sensação de que algo está fora do lugar. O corpo se move, os compromissos chamam, mas por dentro há um silêncio desconfortável, uma ausência de algo que nunca soube nomear. A vida parece um ciclo fechado, contas, obrigações, expectativas, e no meio disso uma pergunta que teima em ecoar como um sussurro reprimido. Era só isso? Não importa o quanto você se esforce, o quanto lute, o quanto se esgote, a maré nunca muda. Sempre há algo drenando sua energia, minando seu entusiasmo, esvaziando a sua esperança como um balde furado. Mas e se eu te dissesse que isso não é fracasso, é programação? Não, você não é preguiçoso, não é azarado e certamente não é incapaz. Você está vivendo sob um código invisível, um script mental que foi instalado em você muito antes que pudesse escolher. Um programa psicológico que dita quanto você pode ganhar, o quanto se sente digno de ter e até onde você acredita que pode chegar. Esse script foi escrito em silêncio, nas conversas ouvidas na infância, nos olhares de escassez dos seus pais, nas frases repetidas à exaustão. Dinheiro não dá em árvore. Quem nasce pobre, morre pobre. Ricos são egoístas. Melhor ser feliz do que rico. Frases que não apenas soam familiares, mas que se tornaram mandamentos inconscientes, gravados não nas paredes da razão, mas no fundo do seu corpo emocional. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. E é exatamente isso que você tem vivido, uma pobreza que não nasceu de escolhas, mas de condicionamentos. Você não escolheu ser pobre. Foi treinado para pensar como pobre, sentir como pobre, agir como pobre. E o mais cruel dessa programação é que ela é confortável. Sim, confortável. Porque mesmo quando a vida é dura, ela é previsível. Você sabe onde vai dar, sabe quanto ganha, sabe o que falta, sabe o que não pode. E há uma estranha segurança nisso. Sair dessa prisão exige um ato de coragem. Encarar que talvez tudo o que você acreditou sobre dinheiro, sucesso e merecimento seja uma mentira cuidadosamente arquitetada. Uma mentira que você herdou, que te deram de presente embrulhada em culpa, medo e obediência. Essa mentira criou a ilusão de que prosperidade é privilégio de poucos, que para ter mais é preciso ser menos humano. Que riqueza corrompe. Que querer abundância é egoísmo. E assim, cada vez que o seu coração desejou mais, a mente veio rápido e sussurrou: você não pode, você não merece, isso não é para você. Mas, e se fosse? E se tudo o que você chama de realidade financeira fosse apenas a sombra projetada da sua programação inconsciente? E se riqueza não fosse uma questão de esforço, mas de identidade? E se no fundo o seu problema nunca foi falta de oportunidades? E sim, excesso de limites internos invisíveis? A pobreza verdadeira não é a ausência de dinheiro, é a presença de crenças limitantes. E essas crenças não são neutras, elas atuam como filtros. Elas distorcem sua percepção, sabotam suas decisões, te fazem evitar riscos, te colocam em ciclos repetitivos, onde você é sempre o último a se priorizar. Você economiza no que alimenta sua alma, mas gasta no que te mantém distraído. Você trabalha o dia todo, mas no fim do mês a conta zera como se tudo tivesse evaporado. E você chama isso de vida real, quando na verdade é apenas programação rodando em segundo plano. Sabe aquela sensação de que algo grande dentro de você está adormecido? De que você veio ao mundo para mais do que boletos, filas e dívidas? Esse sentimento não é ilusão, é o chamado do seu verdadeiro eu, sufocado por camadas e camadas de condicionamento social. A mente programada para a escassez não consegue ver oportunidades, só ameaças. Ela não confia na vida, apenas sobrevive. Ela não expande, apenas se adapta. E quanto mais você repete os mesmos padrões, mais essa mente se fortalece.
até que o impulso de mudança pareça perigoso, quase como um pecado. Mas há uma ruptura silenciosa acontecendo. Você sente isso? Uma quebra na rotina das suas certezas. Um incômodo que cresce cada vez que alguém te diz: isso é o melhor que dá para fazer. Um cansaço que não é físico, mas existencial. Um desejo feroz de quebrar tudo e começar do zero. Não fora, mas dentro. Esse é o primeiro sinal de que o programa está rachando. E quando ele racha, a luz entra. É nesse ponto que você precisa fazer uma escolha radical. Continuar se explicando para um sistema que lucra com a sua limitação. Ou se levantar e resgatar sua soberania psíquica. Porque sim, riqueza começa na psique. É no inconsciente que está armazenado o seu verdadeiro mapa da prosperidade, aquele que não foi desenhado por vozes externas, mas por um impulso arquetípico de expansão que habita o seu ser mais profundo. Você precisa confrontar as vozes herdadas, olhar nos olhos da culpa, do medo, da vergonha, dizer a elas: eu sei que vocês tentaram me proteger, mas agora eu escolho ser livre. E se esse vídeo está diante de você, não é por acaso. Nada encontra quem não está pronto. Então eu te pergunto com toda a seriedade: você está pronto para reprogramar sua mente? Está pronto para abandonar o papel de vítima e assumir o protagonismo da sua história financeira? Está pronto para encarar a dor de desaprender, para colher o poder de renascer? Porque no fim, a única coisa entre você e a abundância é a identidade que você aceita carregar. Você não é pobre, você foi treinado para pensar como pobre, e isso pode ser desfeito. Se essa mensagem reverberou em você, deixe seu comentário abaixo. Me conte qual dessas verdades te atingiu mais fundo. Compartilhe sua história. Você nunca sabe quem pode estar esperando por uma voz como a sua. Agora, respire fundo. E lembre-se, você não veio ao mundo para sobreviver. Você veio para expandir. E a expansão começa onde termina a mentira da escassez. Você começa a lembrar. Não com a memória da mente, mas com a lembrança do corpo, da alma, da vibração mais antiga que pulsa em você, antes mesmo dos seus nomes, dos seus medos, das suas histórias. É como se algo muito antigo, quase esquecido, começasse a despertar e sussurrasse com firmeza: você nunca foi pequeno, você foi ensinado a se diminuir. Essa voz não grita, ela não precisa, porque a verdade nunca precisa competir com as mentiras. Ela apenas se impõe, silenciosa, como o nascer do sol, que não pede permissão para brilhar. Nesse instante, você percebe que não se trata de mágica, não se trata de fórmulas milagrosas. Trata-se de consciência, de se tornar alguém que pensa, sente e escolhe como quem já se libertou da mentalidade de prisão. Porque o que prende não são as circunstâncias, é a forma como você as interpreta. A escassez é, antes de tudo, uma linguagem, um vocabulário interno, feito de não posso, não dá, não sou capaz. E essa linguagem te convence de que sonhar alto é tolice, que querer mais é arrogância, que se conformar é virtude. Mas há algo em você que está cansado de se calar. Você já viu demais para continuar fingindo que não vê. Já sentiu demais para continuar anestesiado. Já sangrou demais para continuar obedecendo a crenças que nunca foram suas. E é agora que a reprogramação começa. Não com afirmações vazias, mas com confrontos internos profundos. Você começa a observar seus pensamentos como quem examina um intruso. Percebe que eles não são seus, são heranças. E toda herança pode ser recusada. Você começa a vigiar os não mereço, que surgem quando pensa em um sonho grande. Os isso é demais para mim, que aparecem quando algo bom se aproxima. Os eu nunca conseguiria, que te impedem de tentar. E entende com uma clareza brutal: você nunca fracassou, você apenas repetiu. Repetiu o medo que viu nos olhos da sua mãe. Repetiu a limitação que ouviu da boca do seu pai. Repetiu o silêncio de uma sociedade que só recompensa quem se encaixa.
Repetiu a vergonha de querer algo diferente, de ser algo mais, de quebrar o padrão. Mas hoje, neste instante, você tem algo que nunca teve antes: consciência. E a consciência é a faca que corta o cordão da programação. Você começa a sentir o gosto amargo de tudo o que aceitou calado. Começa a ver os lugares onde se traiu para caber. Começa a ouvir a raiva que sempre sufocou. E ela te diz: eu não aceito mais. Essa raiva não é destrutiva, é sagrada. É o fogo que incendeia o velho script e prepara o terreno para o novo. Você começa a imaginar como seria sua vida se nunca tivesse sido programado para a escassez. Como você agiria? O que deixaria de tolerar? O que começaria a construir? E mesmo sem respostas claras, algo em você se move. Um passo, uma decisão, um corte simbólico. Você diz não para o que já não vibra, diz sim para o que te desafia. E a vida ouve, porque a vida não responde ao que você deseja. Ela responde à sua vibração. E quando sua vibração muda, o mundo muda com ela. Você começa a atrair novas conversas. Novos livros caem nas suas mãos. Novos mestres aparecem, às vezes disfarçados de crises. E tudo parece sincronizado, porque você acessou o campo onde a abundância não é promessa, é consequência. E não significa que tudo será fácil. Significa que agora você está inteiro, e quem está inteiro não aceita viver pela metade. Você começa a perceber que prosperidade não é destino, é identidade. É uma forma de caminhar, de se colocar, de escolher. E que o dinheiro tão temido e endeusado é só reflexo. Reflexo de quanto você se permite existir. Reflexo de quanta verdade há em seus movimentos. Reflexo de quanta coragem há na sua escolha de viver fora do script. Você percebe que sua maior riqueza não está no que conquista, está no que já não aceita, no que já não finge, no que já não carrega, porque o pobre de mente vive acumulando ideias, crenças, mágoas, justificativas. O próspero, ao contrário, desapega, solta, diz basta, e no espaço vazio que se abre, planta algo novo. Um novo pensamento, uma nova decisão, um novo destino. E você começa a ver que não está sozinho, que há uma multidão despertando. Pessoas comuns como você, rasgando velhos papéis, recusando rótulos, questionando a ordem. Gente que cansou de sobreviver e começou a criar. Gente que não espera mais permissão para brilhar. Gente que entendeu que ser abundante é, antes de tudo, um ato de rebeldia espiritual. Então eu te convido, se essa mensagem tocou algo profundo em você, escreva nos comentários, declare sua ruptura, diga o que você não aceita mais, diga o que você começa a partir de agora, porque a palavra escrita é semente, e cada semente declarada germina mais rápido no campo da consciência coletiva. Você não é pobre, você está em processo de desprogramação. E esse processo é sagrado. Continue, mesmo que o medo grite, mesmo que a dúvida apareça, mesmo que tudo ao redor ainda pareça igual. Continue, porque há uma força te guiando, uma parte de você que sempre soube, uma versão sua que já vive a abundância e que está estendendo a mão para te puxar. Confie nessa mão. Ela é sua. Ela é você. Ela é o que vem depois da mentira da escassez. Ela é o começo da sua verdadeira riqueza. E é nesse ponto que o velho você começa a morrer. O você que aceitava, que abaixava a cabeça, que acreditava que não era o bastante. Esse personagem começa a se dissolver como neblina ao sol, porque já não há como fingir ignorância diante do despertar. E com a morte dessa versão empobrecida de si, nasce o início da verdadeira vida. Você não precisa de permissão para se tornar quem veio ser. Não precisa do aval de ninguém para prosperar, porque a prosperidade real não é aquilo que você ganha, é o que você se torna. Você se torna alguém que escolhe com presença, alguém que observa os próprios pensamentos e decide quais alimenta, alguém que sabe que toda escassez começa no invisível.
e por isso passa a cuidar da própria energia como quem cuida de um templo. Você se torna seletivo com o que consome, com as palavras que diz, com as pessoas que ouve. Você entende que toda frequência se infiltra e por isso escolhe subir o tom, ainda que ninguém acompanhe, ainda que todos estranhem. Porque agora você compreende. Quem te programou para a pobreza fez isso porque estava programado também. Mas o ciclo termina com você. Você é a ruptura. Você é o recomeço. Você é a transição entre o inconsciente coletivo que normalizou a escassez e a consciência emergente que se recusa a viver como vítima. Você entende que ser próspero é um ato de cura ancestral. Você está curando as dores que seus pais engoliram. Está desatando os nós que seus avós carregaram. Está limpando com coragem um campo inteiro de memórias que se tornaram muros. E é por isso que às vezes dói, porque você está nadando contra séculos de condicionamento, mas também é por isso que vale, porque você é o primeiro elo livre da corrente. Você já não pergunta mais quanto eu posso ganhar, mas sim quanto da minha potência estou disposto a acessar. Porque quanto mais você acessa, mais o mundo devolve. O mundo sempre responde ao seu grau de permissão. E você está se permitindo mais. Mais verdade, mais luz, mais poder. Você começa a se alinhar com o fluxo da vida, e o fluxo não é escasso. Ele é abundante por natureza. As árvores não economizam folhas. O céu não limita estrelas. O mar não regula suas ondas. Então, por que você deveria limitar sua expressão? Você é parte disso. Você é natureza. E a natureza é a abundância em estado puro. Você se reconcilia com o dinheiro. Para de vê-lo como inimigo ou como Deus. E começa a enxergá-lo como o que ele é, um espelho. Um reflexo da sua relação com o merecimento, um amplificador da sua essência, uma extensão da sua liberdade de ser. E a partir disso, você começa a criar, não por desespero, mas por inspiração. Você cria projetos que vibram com sua alma. Se conecta com pessoas que expandem sua visão. Diz sim para oportunidades que antes ignorava por medo. Diz não para caminhos que antes aceitava por costume. Você percebe que não há nada de espiritual na escassez. Pelo contrário, há uma espiritualidade profunda em se permitir prosperar, porque isso te permite servir melhor, te permite compartilhar mais, te permite ter tempo, saúde e paz para viver o propósito que sua alma escolheu. Você entende, enfim, que a pobreza nunca foi sua culpa, mas a abundância é sua responsabilidade. E essa responsabilidade é linda. É ela que te faz levantar todos os dias com os olhos acesos, com o coração aberto, com a mente livre. E se tudo isso tocou em algo dentro de você, escreva. Declare nos comentários: eu estou me reprogramando para a abundância. Ou escreva o que sentir. Escreva como quem planta uma nova árvore no campo da realidade. Como quem deixa uma marca no espaço invisível onde todos nós nos encontramos. Esse espaço de despertar coletivo, onde um ajuda o outro a lembrar quem sempre foi. Porque é disso que se trata. Lembrança. Você nunca foi pequeno. Você foi apenas ensinado a esquecer. Mas agora você se lembra, e quem se lembra já começou a transformar. Você não é pobre, você está renascendo. E essa é a sua verdadeira fortuna.